No vídeo anterior, nós então chegamos, usando derivadas integrais, às equações que são as mesmas que vocês estudaram lá no ensino médio, né? As equações do movimento para um sistema ou um corpo, né, que se movimenta com aceleração constante. Então, lá foi feito todos os cálculos, considerando um movimento em uma única dimensão, tá? Na direção X, poderia ser Y, poderia ser Z, poderia ser até um sistema em 3 dimensões, com aceleração constante, tanto no X, no Y, no Z, não importa, tá? A questão é, a aceleração, ela é constante, não depende do tempo. E aí nós encontramos, então, a expressão para velocidade, para deslocamento, para esse sistema aí peculiar, movimentando em uma dimensão no eixo X. As equações são essas aí que estão no slide, tá? Então, essa daqui é a equação para velocidade, essa é a equação para posição, e a aceleração é constante, perfeito. Então, a gente vê o caráter linear da velocidade aqui. Se a gente for fazer um gráfico dela, a gente vai ter a velocidade dessa forma, tá vendo? O ponto V0. O ponto V0 aqui, no nosso exemplo lá atrás, a velocidade inicial foi considerada zero, então, o ponto inicial sendo zero, essa curva seria a mesma, vermelha, porém, passando a partir do eixo X, tá? No ponto X igual a zero. Aqui mostra a situação se V0 for diferente de zero. O que é V0 mesmo? É a velocidade inicial, é a velocidade no instante t igual a zero. No nosso caso, foi t igual a zero. Então, não significa que todos os t's vão ser iguais a zero, tá? Essa também foi uma condição particular da nossa situação. Então, essas equações, que são as equações vistas lá no ensino médio, elas foram obtidas num caso muito particular, tá? Cujas condições de contorno, no instante inicial é igual a zero, tá ok? Se você for fazer o processo de integração, todo aquele processo que foi descrito no vídeo anterior, para um caso que t é diferente de zero, por exemplo, você quer analisar um sistema de t igual a 5 até t igual a 10, ok? E o t inicial é igual a 5, você vai ter que colocar o 5 lá, substituindo, tá? De acordo com o passo a passo que foi ali. Então, para esse caso em específico, cuja velocidade inicial é diferente de zero, tá? Aqui a gente tem esse gráfico, tá vendo? Então, a função toca o eixo y das velocidades no ponto v igual a zero. Esse aqui é a curva para a posição x, à medida que o tempo passa, tá? Então, você vai ver que é uma parábola, tá ok? E ela encosta o eixo x no ponto x igual a zero. Então, se o corpo tem a posição inicial igual a zero, tá? Ele parte do ponto igual a zero, então, nesse caso aqui, você teria a curva vindo desse ponto e preservaria toda a inclinação, tá bom? E aqui evidencia para nós o caráter da aceleração ser constante, né? Então, a gente vê que à medida que o tempo passa, a inclinação é zero. Então, você tem uma curva que depende de t ao quadrado, uma curva que depende de t, e aqui você tem algo que não depende nada de t, tá bom? Então, essa é a questão aí. Bom, e o que a gente tem para o sistema de queda livre? Aí é que vem a aplicação, são as mesmas equações, tá? Tem algumas coisinhas que a gente precisa ajustar aí. E na queda livre, o que a gente vê é que o corpo próximo à superfície da Terra, todos os corpos movem com uma aceleração praticamente constante. Então, a aceleração da gravidade, ela pode mudar em termos de latitude e longitude, tá? Dentro do globo terrestre todo. Mas, na verdade, ela varia em altitude, sim, tá? Aqui em Ouro Branco, uma altitude em torno de 1.100 metros, nós temos aí a aceleração da gravidade em torno de 9,7, tá? 9,8 é o valor a nível do mar, tá bom?
Bom, e aí as equações são as mesmas descritas para outras, porque tem uma pequena diferença. Aqui vai aparecer um sinal de menos, tá vendo? Então, aparece um sinal de menos aqui. Esse sinal de menos vem da onde? Olha só, se eu colocar aqui, imaginar um corpo, né, que cai em queda livre, então tá aqui esse rapazinho que joga a bola para cima, depois volta para baixo, né? E seguindo passo a passo do vídeo anterior, a aceleração, tá? No sistema em queda livre, ela vai ser isso daqui. Então, olha como é que eu escrevi. Vamos considerar um sistema que está funcionando próximo ao nível do mar, tá? E aí o meu G seria 9,8, tá bom? Poderia generalizar esse G para qualquer valor de G no local onde está sendo realizado o experimento. Então, eu posso deixar dessa forma que está aqui, tá? Eu vou escolher permanecer dessa forma. Então, olha só, por que isso aqui vai vir com sinal negativo? Porque nós temos um sistema de referência aqui, ó, nesse desenho, que não foi desenhado, tá? Aonde? Aqui é o Y, aqui é o X, e o Z está saindo plano da nossa telinha aqui, tá? Então, se for um movimento perfeito, né, e vai ser realmente, né, é onde você libera o corpo, então significa que a velocidade inicial é zero, você não está jogando ele com uma velocidade, que também poderia ser o caso. Então, nesse exemplo, está considerando aí até o caso genérico, ou você jogando com a velocidade para baixo, e aí tem um valor numérico um pouco diferente de zero, ou você simplesmente liberando o corpo. A velocidade inicial seria zero. Mas todo movimento vai ser nessa direção Y. Isso aqui o meu desenho não ficou perfeito, tá? Mas aqui a gente tem a base do chão coincidindo com o eixo X, tá? E a origem tá aqui. Então, o que acontece? A aceleração, o corpo, se ele sobe ou se ele desce, ele está sob efeito de uma aceleração, tá? Que está dirigida sempre para baixo. Então, o vetor aceleração sempre está dirigido para baixo. Para baixo no eixo Y, para mim, é negativo, tá? Então, por isso que ela vai assumir sempre essa forma aqui, com esse sinal na frente. Tanto é que quando o corpo sobe, ele está desacelerando. E ao chegar aqui no topo, ele para. Não é verdade? Ele para. E aí depois ele desce acelerando, porque aí você vai ter um aumento de velocidade, né? O deslocamento do corpo está indo no sentido da aceleração crescente, tá bom? Bom, então durante a descida, a velocidade aumenta e a velocidade torna-se mais negativa. Então, olha só, olha a importância dessa questão de vetor. Ela se torna mais negativa. O mais negativo aqui é o seguinte: a magnitude está ficando maior, mas o vetor está dirigido para baixo, no sinal negativo, na direção negativa do eixo Y. Percebe? Então, essa que é a potência, quando a gente pega e compreende a questão do vetor, fica muito claro para nós, porque muitos alunos confundem essa questão do sinal. Então, o sinal vem para dar o sentido do vetor, tá bom? Então, quando o corpo sobe, a gente sabe que ele vai diminuir na velocidade, tanto é que lá em cima ele para. Então, em termos de magnitude, os números vão ficando cada vez menores, mas o sentido do vetor velocidade está dirigido para cima, enquanto que o vetor aceleração está dirigido para baixo. Então, essa diferença no sentido desses dois vetores, né, mostra realmente essa questão da aceleração estar sendo decrescente, né? Nesse caso aqui, um movimento de desaceleração. Bom, e aí, quando ele está em cima, o vetor aceleração e o vetor velocidade passam a ter o mesmo sentido, certo? Contribuem, então, para o processo de aceleração do sistema. O sistema está, então, o sistema está acelerando.
Agora que eu estou percebendo aqui, o zero da minha figura, né, não coincide com o zero do rapazinho, tá, pessoal? Então, peço desculpas aqui por esse erro aqui instantâneo, tá? O zero aqui da figura encontra-se aqui. Eu coloquei aqui embaixo. De fato, para discussão, não altero nada, tá ok? Mas se eu estivesse trabalhando com valores numéricos aqui, iria alterar sim, ia dar uma diferença aqui, mas não é o caso, tá bom? A discussão qualitativa é a mesma, tá? É a mesma. Aí pode vir até a pergunta, eu posso colocar a origem aonde eu quiser? Sim, você pode, desde que você seja coerente com o que está sendo pedido num problema, no exercício, tá? Eu, por exemplo, aqui, se eu fosse aluna realizando, eu já tinha cometido erro, porque eu não prestei atenção na figura e, de fato, eu coloquei o zero mais baixo do que a figura em luz. Então, aí eu peço vocês, né, que tenha esse cuidado também. Então, às vezes, num exercício, né, numa avaliação, a figura já menciona para a gente aonde que ela quer o ponto zero, tá? Para que a gente faz isso? Até mesmo para o ato da correção do problema, para que a gente fale também a mesma língua, né? E tudo mais. Mas pode colocar sim em diferentes lugares, desde que seja coerente até o final, ok? Bom, então eu proponho a vocês que refaçam o vídeo anterior, tá? Considerando a aceleração constante igual a menos GJ e verifiquem se vocês vão encontrar esses valores aqui, tá? Lembrando que aqui eu colocaria Y e aqui Y0, tá? E se eu substituir o tempo dessa expressão nessa daqui, eu vou encontrar a equação de Torricelli, que me dá a relação apenas das velocidades finais e iniciais, tá? E o deslocamento do corpo. Então, aqui seria, no nosso caso, aqui de queda livre, Y, e aqui seria Y0, que seria a posição no Y igual a 0, tá? Então, faço essa sugestão aí para vocês, tentem em casa, qualquer coisa, tiramos dúvidas no momento da aula. Sim, tá ok?